Boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, compartilhando um pouco do que a gente tem estudado sobre esse assunto. E eu queria ajudar, né, o Vladimir nesse diagnóstico, porque eu tenho estudado esse assunto, que talvez seja um novo campo aí que a gente tem desenvolvido, que é um campo da antropologia cognitiva, que é um campo que vem tentando entender as grandes rupturas, né, com a chegada de tecnologias cognitivas, tecnologias que expandem a nossa capacidade do cerebral. Então, o que a gente observa, e aí tem um conjunto de autores que tem estudado esse assunto bem antes dessas manifestações, né? Eles tornam visível, e a gente aqui está interessante, a gente está aqui nesses estudos helênicos, porque a democracia da Grécia, hoje fica mais claro, a partir desses estudos, observar que a democracia da Grécia só foi possível por causa do surgimento do alfabeto fenício, que foi transformado em alfabeto grego, que deu possibilidade ao surgimento de filósofos, pensadores, que formularam um novo modelo de governança da sociedade. Quando a gente tem a chegada do papel impresso em 1450 na Europa, né, em que a gente vai comparar, e vários autores têm feito isso, e a gente não vai conseguir entender o momento que nós estamos passando sem procurar a similaridade com a Revolução Cognitiva de 1450, de Gutenberg, na Europa, com a chegada do papel impresso. Em 1450, quando chega o papel impresso, a estrutura toda da sociedade era muito parecida com a estrutura que nós temos hoje, pré-internet, né? Você tem uma estrutura, você tinha uma mídia oral, você tinha uma estrutura de poder que se baseava nessa mídia oral, você tinha o Jornal Nacional às 18h, que era o padre na missa, definindo um conjunto de problemas que as pessoas não poderiam sair daquele modelo em função daquele tipo, né, de domínio das ideias, de controle daquelas ideias. A Revolução Francesa, que acontece 350 anos depois, ela começa em 1450. A Revolução Francesa, ela começa em 1450 e a filosofia moderna começa em 1450, quando as pessoas passam a ter acesso e há um descontrole das ideias na sociedade a partir de 1450. Esse descontrole das ideias, olha que interessante, o descontrole das ideias faz com que as pessoas comecem a rever as suas percepções sobre a sociedade. É aí que aparece um surto filosófico, e o surto filosófico da filosofia moderna, tem uns filósofos aqui para dizer, acontece o quê? O questionamento do poder da fé no pensamento humano. E vai questionar o poder da verdade sendo proferida pela fé e a escolha do rei pelo Papa. E a ideia de que a gente precisaria ter na sociedade um rei que é escolhido por Deus, representante de Deus, e que a gente não poderia escolher aquele representante. Então, quer dizer, o que acontece a partir de 1450, que a gente pode dizer que acontece a partir de 1990, com a chegada da internet? A gente começa um ciclo novo na história humana. Essas manifestações que a gente está vendo, elas começam a partir de 1990, quando as pessoas começam a praticar, já dentro de ferramentas, se vocês quiserem ir lá para trás, em 1960, né, em que as pessoas começam a criar um modelo de troca horizontal e de conversa horizontal que vai quebrar o modelo tradicional da escrita impressa e da mídia de massa, que é, na verdade, a mídia de massa é uma expressão sofisticada do mundo oral que aparece num modelo muito mais centralizado e muito mais vertical. Então, a gente vai fazer análise, para a gente fazer um diagnóstico, para a gente melhorar esse diagnóstico, para a gente entender o mundo que a gente está entrando, quando a gente compara
1450 com 1990. São duas revoluções cognitivas. O que aconteceu no Brasil em junho de 2013 é um dos sintomas da revolução cognitiva em curso, que vai nos levar fortemente para uma grande ruptura social, política e econômica, como aconteceu em 1800 com a chegada da Revolução Francesa, anteriormente da Revolução Americana e, na sequência, da Revolução Industrial. Marina, aqui do meu lado, fez o prefácio do livro do Rifkin, que é um pensador que diz que nós estamos próximos da terceira revolução industrial, porque quando você junta uma revolução da comunicação e uma revolução da energia, você tem uma revolução industrial. Então, a gente está num momento de passagem da civilização e a gente não tinha consciência da importância da chegada do alfabeto para a democracia grega. Os pensadores do século passado não tiveram a consciência da importância do papel impresso para a constituição da democracia e do sistema econômico que a gente hoje tem até hoje, que é o político, a república, e o econômico, o capitalismo. Isso vai fazer com que a gente faça uma revisão muito profunda do que é o ser humano. Porque para você poder dizer isso está acontecendo, a gente tem que repensar o ser humano. Porque o modelo que a gente tem filosófico do ser humano, o ser humano não muda a partir de tecnologias. O ser humano muda a partir de conjunturas econômicas, sociais e políticas. Mas isso está se mostrando pouco consistente para explicar os fatos que a gente está assistindo. E qual é a revisão que a gente vai fazer do ser humano? Nós somos uma tecnoespécie. O leão pode viver na savana, o ser humano não pode viver na savana. Quando você vai ver o filme Náufrago, a primeira coisa que o cara faz quando chega na ilha é reconstruir todas as tecnologias para poder sobreviver. Então a gente não pode se ver como uma espécie, que nem as outras espécies, que a gente é independente das tecnologias. Se a gente olhar em torno aqui, e a gente vai falar, a tecnologia, você está falando do computador? Não, estou falando aqui o tênis da Marina. Estou falando da minha camisa, do meu botão, desse microfone, de tudo que está nos cercando. Nós somos uma tecnoespécie. E quando a gente... O que a gente vive? A gente vive numa tecnoecologia. E a gente tem determinadas tecnologias que, quando chegam na sociedade, desestruturam a tecnoecologia. E quando há uma desestrutura da tecnoecologia, por consequência, toda a sociedade vai se adaptar à tecnoecologia. Não é a tecnoecologia que vai se adaptar à economia, não é a tecnoecologia que vai se adaptar à política. É a política, a economia e a sociedade que vai se adaptar a essa nova tecnoecologia, porque ela é descontrolada. Ninguém controla a possibilidade do uso do celular e do computador. Se a gente não tiver essa noção, a gente não consegue entender o que está acontecendo, e não é porque a gente está vendo um sintoma político, mas o sintoma econômico já aparece em vários lugares de quem estuda, né, essa economia nova, essa economia 2.0. Você tem um surgimento do Linux que vai fazer frente ao monopólio da Microsoft, você tem um movimento dos downloads que vai fazer frente à indústria da música, que praticamente quebra a indústria da música do modelo que a gente tinha, né? Você tem um modelo das startups que vão sendo construídas, eu posso depois falar do exemplo do TaxiBit, que é aonde nós vamos caminhar para a gente poder analisar para onde nós estamos indo. Então, a gente está diante de um fenômeno que a gente vai chamar de revolução cognitiva, que ele é pré-revolução social, ele é pré-revolução econômica e ele é pré-revolução política. Quando o jovem vai para a rua, esse jovem já é um outro ser mutante. Ele já fez a revolução dentro dele. Ele simplesmente está dizendo o seguinte: o que eu vejo fora de mim não me representa, porque eu já sou uma outra espécie humana, porque eu sou uma tecnoespécie. E ele, dentro do Facebook, ele dentro do Twitter, ele não consegue mais reconhecer o Renan Calheiros. Ele não consegue reconhecer porque não há, dentro do ambiente de que ele conhece, uma pessoa como o Renan Calheiros. Ele não se vê, ele não consegue reconhecer, porque não há um modelo de liderança que esse modelo de liderança lá fora. E ele não está dizendo que ele não reconhece a política ao Congresso.
Ele está dizendo que não reconhece a escola. Ele não reconhece as crises. Eu tive agora na Fiocruz, as crises que estão acontecendo nas instituições, na Petrobras, na Fiocruz, em todos os concursados. A garotada que entra nova diz, eu não me represento dentro dessa empresa. Eu não entendo como essa empresa funciona. Eu quero saber aonde está o Facebook dessa empresa. Como é que eu posso trabalhar sem o Facebook? Eu não sei trabalhar sem o Facebook. Então, dentro do estudo que a gente vai fazendo e aprofundando, a gente está diante de um fato muito interessante, que é que nós estamos construindo uma nova governança da espécie. Essa governança da espécie, ela surge, uma determinada governança no mundo oral, que são os chefes de aldeias, e a gente, naquele mundo oral, nós vamos imitar as pequenas manadas, as pequenas matilhas, em que você tinha um conjunto, um modelo biológico de comunicação e governança compatível com o tamanho da espécie. O ser humano é o único animal do planeta que não se sente desconfortável crescendo em termos de tamanho da espécie. Todas as outras espécies não podem crescer depois de um determinado tamanho. Sabe por quê? Porque vai criar uma crise de governança e uma crise de comunicação e uma crise de sobrevivência. É capaz do leão comer o filhote de leão para evitar que chegue o bando a um determinado número. Então, o que acontece? O ser humano é um ser abusado. Ele não quer saber, ele vai crescendo. Então, quando a gente construiu esse modelo de democracia que nós temos hoje, em 1800, nós tínhamos 1 bilhão de pessoas no planeta. Se você vai fazer um churrasco na sua casa e dizer, quantas pessoas vêm? 7. Aí daqui a pouco o cara diz assim, não vem mais 7, não, vem 49, vezes 7. É outro churrasco. Não é o mesmo churrasco que você vai fazer. Um churrasco para 7 é 7, 49 já é um outro churrasco. Já vai pedir uma planilha lá, Excel, para poder fazer o cálculo, para não faltar e não sobrar carne. E nós saímos de 1 para 7 bilhões e as pessoas acham que está tudo bem. Vai ver qual é a espécie animal que pode crescer de 1 para 7 sem mudar a governança e sem mudar a comunicação. Qual é que vai crescer? Ninguém vai crescer. Nenhuma delas vai crescer, porque não são tecnoespécies. E como é que a gente pode crescer? Inventando tecnologia. Então, a primeira coisa que a gente faz é inventar uma tecnologia de comunicação para pensar a nova governança, que foi o que aconteceu a partir de 1450. Nós estamos construindo uma nova governança da espécie, estamos pensando o que será essa nova governança da espécie. E você vai analisar todos os projetos das startups, que é onde vocês vão ver, diz que todo palestrante tem que citar o Peter Drucker. Então, vou citar o Peter Drucker, que ele diz o seguinte, para você ver o futuro, não olhe para as árvores grandes, olhe para as árvores pequenas. Vai ver o modelo das startups. Sabe quem que as startups estão imitando? As formigas. Criando curtir, não curtir e estrelinha, que é o mesmo modelo das formigas que vai deixando rastros e que você vai podendo abrir mão do líder alfa. A formiga não tem líder alfa, ela só não tem líder alfa porque tem rastro e tem curtir, não tem curtir e tem estrelinha. A formiga deixa estrelinha. Quando ela acha comida, aquela formiga é líder porque achou comida. Acabou de achar comida, aquela formiga já não é mais líder. O que é? Ela é importante quando ela deixa o rastro e você vai ver. Então, nós estamos entrando hoje dentro de uma nova governança da espécie, nós estamos abandonando a governança que nós tivemos até aqui, no mundo oral e do mundo escrito, que foi a governança da espécie do líder alfa demarcado, e nós estamos entrando em função de 7 bilhões de pessoas, em função da gente estar crescendo nas cidades, como a gente está com a previsão agora, de ter 60% das pessoas nas grandes cidades, nós estamos entrando no modelo das formigas. E para a nossa espécie humana, não há saída para a nossa espécie que não seja consolidar esse modelo de governança das formigas. Então, por isso que eu digo para vocês o seguinte, não é que vai acontecer, já está acontecendo, e vai acontecer profundamente, fortemente. Quando, de que forma, onde, de que jeito, né? Se vai ter a derrubada da Bastilha, se vai ter sangue, se não vai ter sangue, se vai ter violência, isso aí não está colocado, porque aí seria futurologia.
Mas o estudo que a gente tem feito mostra claramente que nós estamos indo para uma nova governança da espécie. Essa governança da espécie, ela aparece, para terminar, no Taxi Beach. Eu fui lá, peguei para o Santos Dumont, acionei o Taxi Beach. Quando eu saí do Taxi Beach, eu dei 5 estrelinhas para o cara, entrevistei lá o taxista para o meu estudo que eu estou fazendo, e ele falou para mim, sabe qual é a grande história aqui? É o seguinte, eu mudei muito o meu jeito de trabalhar, porque hoje eu sou avaliado a cada corrida. Eu ganho de estrelinha a cada corrida. Então, o que eu digo é o seguinte, o futuro da política eu não sei mais ou menos qual é, mas eu tenho certeza que é o seguinte, todo político vai receber estrelinha. E quando ele tiver a estrelinha baixa, ele já não é mais representante da gente. E quando ele subir com a estrelinha, ele passa de novo a ser representante. Obrigado.